Oi, pais amados, que alegria imensa estarmos aqui mais uma vez para falarmos a vocês sobre o que a palavra de Deus nos ensina. E na pessoa do Senhor Jesus Cristo ainda fica muito melhor, não é mesmo? Então hoje eu quero falar sobre os dois grandes mandamentos. Primeiramente é importante lembrar que a história dos mandamentos ou a história mandamental, ela vai ter o seu início lá no livro de Gênesis, né? Quando Deus estabelece o proibido e o permitido, né? Deus fala da árvore da vida, que era a árvore permitida, e a árvore proibida. Olha a dualidade, né? Permitido e proibido. Depois, os teólogos veterotestamentários vão falar do heptálogo, né? Que são os 7 mandamentos noéticos. Depois aparece os 10 mandamentos trazidos à baila por Moisés, chamado de decálogo. E o Senhor Jesus vai adotar um princípio reducionista desses 10 mandamentos e coloca para todos nós 2 mandamentos, os quais eu gostaria de cuidar nesta oportunidade. O Senhor Jesus ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que maravilha, né, esse texto. Eu quero considerar aqui no grego, né? No grego está agapazes kyrion tu feou sou em olé. Tem cardia e aí ele vai continuar, né, falando sobre a importância de amar o Senhor com todo o seu coração. Olhe, tem cardia. Amarás o Senhor também com toda a tua alma, olhe, te psique. Depois ele diz: amarás o Senhor teu Deus também com olhe, te dianoia, com todo o seu entendimento. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus ele vai falar sobre a ideia do holos, a ideia do inteiro, né? Holos ou holos significa inteiro. Então nós precisamos amar a Deus com o nosso coração inteiro, com a nossa mente inteira, com o nosso entendimento inteiro. Coisa maravilhosa, né? Agora, veja que coisa interessante. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É o mandamento. E o que nos ensina é esta dicção. Primeiramente, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas nos ensina a respeito da transcendência. Porque Deus é transcendente e o homem um ser caído, precisando da mediação do Senhor Jesus. Segunda verdade, é uma transcendência vertical. Terceira verdade, é uma ideia de superioridade. Quarta verdade, é uma ideia de essencialidade. Por que uma ideia de essencialidade? Porque a essência de todas as coisas que existem nesse mundo, que a filosofia chama de mundo das cópias, ela provém de Deus. Então aqui é uma revelação da essencialidade. Outra coisa importante, perceba, sobre todas as coisas, significa dizer que Deus não pode ser coisificado e a coisa não pode ser deificada. A coisa não pode ganhar um jaez de divina ou de coisa superior. Veja você que também o mandamento está falando de superioridade. Então, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas significa que Deus deve ser visto, entendido, compreendido como um ser superior. E é importante também aqui considerar que o nosso Deus, ele espera que nós o coloquemos sempre como um ser relacional, um ser interpessoal. Portanto, nessa relação interpessoal com Deus, ela precisa inserir um sentimento, que é o sentimento do amor ágape. É muito interessante que tanto no primeiro mandamento nós veremos isso, como no segundo mandamento, o amor regente não é o filia, não é o filadelfia, não é o eros, não é filantropia, mas é o amor ágape, que é o amor divino. Esse é o primeiro mandamento, o importante mandamento. Depois ele diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele vai dizer que este é
o segundo mandamento. Que coisa interessante é pensar também sobre este segundo mandamento. Bom, esse segundo mandamento começa também com o amor ágape. Ele vai usar o verbo agapao, e que aqui conjugadamente ele se nos aparece como uma determinação imperativa de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que nós podemos aprender com esse segundo mandamento? Primeiro, é uma relação de proximidade. E como tem crente tratando de outrem como se fosse um estrangeiro, uma pessoa alheia, né? Existe aí o alheamento do outro. No texto sagrado, nós vamos encontrar a relação do eu e outro. Então, no primeiro mandamento, nós vemos que o outro Deus é aquele outro com osão, né? O outro de maioridade, de superioridade. Mas aqui nós encontramos um outro humano que também deve se tornar um outrão diante do nosso eu. E o nosso eu precisa se tornar um euzinho. Deve ser ele reduzido a um euzinho para que possamos valorizar o outro. Então, uma relação de proximidade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma relação também de posse. O próximo não é de outro, não é de uma outra pessoa, não é do meu colega, não é do meu amigo. O próximo é meu, amarás o teu próximo. É uma relação de possessividade. Veja, e diz assim, como a ti mesmo. Olha outra revelação maravilhosa, é uma revelação de mesmeidade. Eu preciso amar o outro como a mim mesmo. De modo que eu tenho como antecedente o amar-se e como consequente amar o outro. Por isso que as pessoas que não se amam não conseguem também amar o seu próximo. Que coisa tremenda isso. Também aqui nós vemos uma transcendência horizontal. Se o primeiro fala de uma transcendência vertical, ou seja, Deus está lá em cima, aquele outro com osão, né? Lá em cima e eu aqui embaixo, precisando da mediação de Cristo, aqui na minha relação com o outro, nessa relação com o meu próximo, nós temos a transcendência horizontal. O que é essa transcendência horizontal? Eu preciso sair do meu eu preciso romper com as minhas idiosincrasias, com as minhas manias, com os meus egoísmos e avançar para ser uma bênção para o outro. E aí diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que ideia maravilhosa. E eu volto a considerar, repetindo para vocês, reiterando, a ideia da mesma idade, a qualidade de mesmo. Sentir a mesma coisa, pensar a mesma coisa, desejar a mesma coisa. Já dizia o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, não é? Nessa esteira da teologia paulina, nós precisamos compreender que o outro também é importante. Que Deus te abençoe poderosamente e eu vou ficando por aqui com o nosso lindo Oi, Paz!